recebemos hoje para nos ajudar a entender o tema o Dr. Marcelo Paoli, psiquiatra. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. A Boa Vontade TV ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui, doutor. Por favor, fique à vontade. O doutor Marcelo é supervisor do Ambulatório de Neuropsiquiatria Geriátrica da Escola Paulista de Medicina e supervisor da Residência de Psiquiatria Geriátrica da Unifesp, mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Escola Paulista de Medicina e psiquiatra geriátrico pelo Programa de Residência Médica da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado. Falar sobre esse assunto é sempre muito desafiador, porque apesar da gente ter tido já muitos avanços no conhecimento da doença, até por estar cada vez mais espalhada pela nossa população, a gente entende mais, mas há muitos questionamentos ainda. O primeiro é que não há mais dúvidas, depressão é uma doença, correto, doutor? Sim, depressão é uma doença, ela não é uma doença psiquiátrica, ela não é uma doença neurológica, ela é uma doença do corpo inteiro, né? Porque ela afeta o corpo, o jeito que a gente se movimenta e pensa mais devagar, ela afeta a secreção neurohormônios que estão mais ligados com o cérebro, né? Ela afeta a vontade da gente, ela afeta o jeito que a gente percebe as coisas, enxerga as coisas e pensa. O apetite, então ela mexe com o corpo inteiro, né? É uma doença, então, tratada pela psiquiatria, Isso. de uma forma geral, assim, é o coordenador do tratamento, Isso. mas os impactos são vistos em outras áreas da saúde e que nem sempre a gente dá tanta bola, não relaciona tanto com a depressão, correto? Isso, que a gente não correlaciona. Muitas vezes o paciente, o indivíduo, ele vai ao urologista porque ele está com uma disfunção erétil, com uma libido baixa, e aí é a depressão, né? E aí você vai questionando, não, mas eu também estou mais animado, eu estou mais estressado, ou aquela pessoa que está com uma dor nas costas que é recorrente, né? É alguma coisa assim, e aí você questiona melhor, tem uma insônia crônica, tem alguma outra coisinha, e é depressão sim, né? Então, o cérebro, né, ele está ligado com o corpo inteiro, ele comanda o corpo inteiro. Então, é uma doença, né, do cérebro que influencia o corpo inteiro. Então, é uma doença do corpo inteiro, né? Não é só doença das emoções, né? E a gente tem visto cada vez mais dados e estatísticas do quanto a depressão é comum. E muita gente se pergunta, mas não era assim antigamente? A depressão é realmente, muita gente fala, o mal do século, ou a doença da modernidade. A depressão sempre existiu, ou existe há muito tempo, ou não? Explica mais pra gente. A depressão, sim, sempre existiu, né? A gente tem os relatos lá de Hipócrates falando da depressão, da melancolia, né? Eu acho que o diagnóstico está sendo feito com mais frequência, né? As pessoas estão dando mais atenção e eu acho que, bom, a medicina avançou, né? A psicologia avançou, a gente está entendendo mais o cérebro, né? Porque talvez o cérebro seja o órgão, né, humano que a gente menos entende, né? Então, o cérebro comanda o corpo fisicamente, comanda hormônios, comanda a mente, né, a vontade. Então, tá se fazendo mais diagnóstico, está se entendendo mais. Mas também tem um aumento, sim, da incidência. Da incidência, sim. O que é que a gente tem hoje como fator de risco que colabore ou que aumente esse número de tantas pessoas com depressão? Olha, os fatores de risco para depressão são história familiar, né? Uso de substâncias, né? Abuso sexual, abuso físico também entram para isso, mas assim... As vítimas. As vítimas. Agora, dizer que isso que está aumentando, eu já não saberia te dizer se é isso mesmo, né? Porque a gente comparar... Não tem como fazer um estudo para comparar com antes, né? O que a gente sabe é que está aumentando, né? Tem certas coisas que a gente pode fazer que aumentam o risco, mas assim, não é todo mundo que usa drogas que vai ter, não é todo mundo que sofreu abuso ou que teve migração. Diversas coisas são envolvidas como fatores de risco, mas a gente precisa ter. Quando a gente sabe que quando a gente é mais novo, está mais envolvido os fatores genéticos. E quando a gente é mais velho, já na terceira idade, estão mais envolvidos os fatores neurodegenerativos, ou seja, associados à morte de células do cérebro que estão envolvidos com a depressão do idoso, né? Então, com o idoso, a gente vai associar mais com colesterol alto, hipertensão, né? A saúde geral do idoso, né? São doenças que podem aumentar a chance de depressão. Isso, pelas mudanças físicas que ocorrem. Pelas mudanças físicas que vão acontecendo no cérebro. A depressão também é uma doença física, porque muita gente acha que assim, é uma tristeza, são sentimentos apenas, mas o cérebro dessa pessoa fica mesmo alterado. Sim, fica alterado, né? Nós temos exames que a gente vê o quanto
que o cérebro está consumindo, as partes do cérebro estão consumindo de glicose, né? Então, se a gente faz esse exame na pessoa antes da depressão e depois, durante a depressão e depois tratada, a gente vê que certas partes do cérebro durante a depressão não estão funcionando como antes. Então, né, elas estão consumindo menos glicose, elas estão respirando menos. Então, existe uma função estrutural, eles estão funcionando menos, né? E existem vários feixes, né, que é aqueles que a gente mais comumente está associado com psiquiatria, de neurotransmissores, que também estão diminuindo ou aumentados em certos, né, várias áreas que estão mais ativas. A área do medo, né, a área do estímulo negativo, que é a área da amígdala, né, do cerebral, ela está mais ativa, sim, né? Ela é mais estimulada com estímulos que outras pessoas achariam que é neutro, essa pessoa interpreta como negativo. Então, fisicamente, essas áreas do cérebro estão trabalhando menos, ou algumas trabalhando mais. Isso. E isso se reflete também em todo o organismo e nas emoções. Não é só uma questão emocional. Não é questão emocional. Por isso, a gente já entende que também é importante o tratamento físico, o tratamento que cuida do corpo, porque também é um corpo adoecido, não é só uma mente que precisa ser melhorada, as emoções que precisam ser abordadas. A gente já começa a entender a complexidade, porque é complexo, né, doutora? É muito complexo. São muitos fatores, porque as pessoas são diferentes. A gente sempre vê isso. Famílias que passam por uma perda, por exemplo, um filho tem depressão, outro filho não tem, e cada pessoa reage de uma forma, uma mesma genética, o mesmo histórico, o mesmo trauma, mas as reações ainda assim são diversas. Isso dificulta a vida do especialista? Dificulta, sim, dificulta bastante. É muito diferente, né? E difere bastante para cada faixa etária, por exemplo, né? Quando os indivíduos são mais novos, os sintomas são mais subjetivos. É a depressão que as pessoas costumam associar mais com a ideia comum, né? Que é tristeza, perda do prazer, choro fácil. Quando a gente vai ficando mais velho, a depressão passa a ser mais sintomas objetivos, como perda de memória, lentificação psíquica, né? Dificuldade de pensar, dificuldade de se movimentar. Né? A pessoa fica mais parada, ela tem alterações de sono, né? Mostra mais essa parte física da depressão, essa parte menos subjetiva. Então, uma pessoa mais velha, ela tem menos sensação de tristeza, de choro fácil, menos angústia e mais sintomas físicos. Claro que eles também estão presentes, né, nos jovens e os idosos também têm essa parte mais subjetiva, né? Mas a gente mostra como todos os sintomas subjetivos e objetivos estão interligados, né? Os sintomas, eles estão ligados, então, à idade? E ao grau da depressão? Estão ligados ao grau da depressão, eles estão ligados também à pessoa, né? A personalidade da pessoa, as características. Tem gente que, com a mesma dor, eu, por exemplo, com gripado, vou reclamar 1000 vezes mais que você, né? Vou ligar para minha mãe, vou falar que estou doente, vou querer que ela faça comida para mim, né? Cada pessoa, ela manifesta de algum jeito, de acordo com a personalidade dela, né? Mais intensa ou... Mais intenso, não. E outra coisa, o meu organismo responde de uma forma com o vírus. O seu organismo em depressão vai ter outras características semelhantes, mas um pouco diferentes, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, né? A gente conseguiria classificar, por exemplo, pensando quem está em casa e olhando para um parente, para um amigo que ele desconfia que esteja em depressão, pelos sinais que essa pessoa manifesta, a gente conseguiria ter ideia do grau da depressão que ela tem? Tem, assim, a depressão leve, uma pessoa que é a mais entristecida, mas ainda consegue fazer suas atividades. Tem como a gente entender a gente classifica a depressão mais ou menos em perda da funcionalidade. Então, a pessoa consegue trabalhar, consegue desempenhar suas atividades, mas com certo prejuízo, por exemplo, de atenção, de memória, ou ela se esforça muito mais. A gente classifica ela como leve, né? Um pouquinho mais... Falta alguns dias do trabalho, está deixando de fazer alguns compromissos, moderado. Agora, se a pessoa, por exemplo, não consegue mais trabalhar, se a pessoa está escutando vozes, vendo vultos, está pensando muito em morte, tem vontade de morrer, a gente já classifica a depressão como grave, né? E aí a gente começa a ver que isso vai se intensificando, porque é difícil a pessoa já começar no estado mais grave, correto, doutor? É mais difícil. Assim, Ou é possível? É possível ter uma evolução um pouco mais rápida, assim, mas geralmente a pessoa é uma evolução... Vai aos pouquinhos, sim. Como é que a gente diferencia? E essa é uma dúvida muito comum, imagino no consultório também. O que é a tristeza, o que é eu estou estressada, estou chateada, tenho ficado sem vontade de fazer determinadas coisas, de uma depressão. Por exemplo, eu olho aqui para essa tela que tem alguns dos sintomas. Ansiedade é algo hoje que é quase generalizado. Então, tem dia que a gente está assim, né? Então, tem dia, fadiga e cansaço, quem não, né? E outras, falta de apetite ou insônia. Como é que eu diferencio?
É porque o que está faltando aqui para a gente, né, colocar, assim, por exemplo, tristeza excessiva, quase todos os dias, na maior parte dos dias, aí a gente coloca por 2 semanas. Né? Esses sintomas todos têm que estar presentes no intervalo mínimo de 2 semanas. E aí, por exemplo... E na maior parte do tempo. Eu estou estressado com o trabalho, né? Fiquei ansioso porque vou dar uma entrevista, mas aconteceu alguma coisa contente, né? Marcaram 10 pacientes no consultório, eu fiquei contente. Mas aí, por exemplo, se eu estou deprimido, marcou o paciente, mas eu não consegui ficar feliz com isso, eu não estou nem com vontade... Para que eu vou atender paciente? Se tudo está tão ruim, nada vai melhorar. Então, tem uma mudança de pensamentos e de perspectiva característica, né? E aí, juntamente com isso, muda o meu sono, né? Porque uma mudança transitória, perder uma noite de sono, 2, todo mundo perde, mas por 2 semanas, né? Ter alteração do apetite por 2 semanas, né? Isso não é intencional. Quando a gente tem isso daí, a gente descarta, a gente faz um exame clínico, ausculta coração, afere pressão, pede exames de sangue para, né? Descartou alteração de tireoide, renal, a gente está frente a uma síndrome depressiva, né? E a gente já entendeu, então, muitas coisas que a gente tem que prestar atenção. Os sintomas podem estar associados a muitas coisas, inclusive Isso. mesmo quem não tem depressão. Agora, durou mais de 15 dias, Isso. 2 semanas sentindo isso, a maior parte do tempo. Isso. E muitas vezes não conseguindo encontrar uma causa. Porque se eu estou estressada, porque o meu trabalho está difícil, eu consigo relacionar. Agora, tem gente que às vezes fala, não sei porque eu estou assim. Isso também é um alerta? Sim, é um alerta, mas se você tiver com todos esses sintomas, por exemplo, por causa do seu trabalho, por exemplo, ou aconteceu, né, agora caiu aquela ponte na Itália, né? Caso as pessoas fiquem, vai ter gente que fica deprimido e vai ter gente que não fica. Mesmo sabendo a causa... Mesmo sabendo a causa, mas a pessoa ficou desse jeito, né? Supomos que nós dois vamos à academia, eu fico com dor no braço, você não. Nós dois fazemos o mesmo exercício. Bom, eu posso estar com problema no tendão, né? Por exemplo. Entendi. Então, se tem causa, mas a pessoa tem essa síndrome clínica, ela tem um problema, né? Mesmo então, que tenha causa. Não justifica, não existe evento, fator psicológico, fator social, né? Que justifique esse conjunto de fatores, de sinais e sintomas para a pessoa ter isso. Por isso que a gente fala, isso é um problema de saúde, é uma doença que tem que tratar. É uma doença democrática, digamos assim. Ela atinge todas as idades, homens, mulheres, ricos, pobres, de todas as classes sociais. E esse é um primeiro estigma que tem que ser derrubado, né, doutor? Que não é só quem tem um tipo de problema que tem depressão, até porque a gente cada vez mais tem se surpreendido com pessoas que aparentemente, aos olhos de quem só observa de longe, não teriam motivo para ter depressão. Pessoa famosa, pessoa tem dinheiro, não, isso está reclamando do quê? Isso tem que ser derrubado, não é, doutor? Isso são só preconceitos que não ajudam em nada, não é? Isso. Todo mundo, quem tem um cérebro está suscetível a ter depressão, né? Todas as pessoas estão suscetíveis, né? E as pessoas, elas não... A gente se esforça muito, a gente não sai contando para todo mundo as nossas angústias, os nossos problemas, né? Então, é uma doença, assim, que para muitas pessoas é silenciosa, só sabem as pessoas que convivem mais com a pessoa, que vêm, né? Conseguem ter a percepção de alguns sintomas, né? Aquela frase popular, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, é bem isso. A gente não vê o sofrimento da pessoa, então a gente acha que não está sofrendo. Esse é um primeiro julgamento que a gente não deve fazer, é o foco do nosso bloco, inclusive. O que não dizer, porque essa é a primeira abordagem, é a da palavra, é a de falar alguma coisa. Nós vamos trazer alguns exemplos do que não dizer, e o doutor vai explicar para a gente por que é que isso não funciona. Preste atenção à nossa conversa de agora. Durma bem e amanhã você nem lembrará de depressão. Essa frase, ela demonstra que a gente acha que é uma frescura, na verdade, não é, doutor? Essa é a percepção que eu tenho. É isso que a gente está dizendo quando a gente traz esse tipo de frase? Parece bastante que é isso, né? Porque é interessante que, assim, se a gente considera a depressão uma doença, né? A gente fala isso sobre depressão, a gente está invalidando a pessoa falando, olha, amanhã você não vai ter nada, né? É coisa da sua cabeça. Então, a gente falaria isso, por exemplo, durma bem e amanhã você nem lembrará da diabetes. Você não lembrará da hipertensão, né? É uma coisa muito, né? Você está falando, olha, isso daí não é um problema. Bem, a isso sua daí dor de estômago vai passar. Não valorize isso, não, né? De alguma forma está falando algumas coisas, né? Muito que não são tão positivas. A gente está desvalorizando, está tirando a legitimidade do sofrimento do outro, achando que é frescura. É isso que a gente está demonstrando. E a pessoa, muitas vezes, ela se sente ou incompreendida ou ela realmente não dá atenção para o que ela tem. A gente está querendo passar por cima, na verdade, né?
Às vezes passa por cima até do tratamento, né? Porque, imagina, durma bem, você nem lembrará. Não quer tratar, né? Se você só dormir bem, que... Que resolve. Não precisa. Não, a gente não deve ter, talvez não exatamente desse jeito, mas frases que tenham esse mesmo tipo de demonstração, de que não é nada, desvalorizar, achar que não é doença, inclusive. Porque se a gente acha que vai passar, é porque não é doença. E está errado. É uma doença, sim. Então, vamos ver mais o que não fazer. Você é mais forte que a depressão. Eu já escutei muitas conversas sobre isso, doutor. Isso é só uma fase. Isso está correto ou está errado? Porque assim, a gente também não vai chegar para a pessoa e falar assim, você é uma fraca que não está dando conta. E a gente não deve fazer isso, porque a gente não deve colocar a pessoa para baixo, certo? Uhum. Mas se eu falar para ela que ela é mais forte que a depressão, isso também vai atrapalhar? Olha, não estou vendo um erro, assim, uma coisa, né? Olha, você é mais forte que o câncer, né? Isso é só uma fase, não é? Muitas vezes a gente usa medicamentos que têm efeitos colaterais, né? A pessoa tem que ir várias vezes até a terapia, ao psiquiatra, fazer exames. Então, você é mais forte que esses sintomas, você é mais forte, né? Eu acho que pode ser usado sim, né? É que tem um contexto, talvez, Tem então, um que tem que ser. contexto, assim, né? Agora... né? Força, levanta da cama, se esforce e faça essas coisas, eu acho que talvez sejam coisas que eu não falaria, não gostaria que sejam faladas, assim, né? Porque a gente não fala, né, para alguém que, por exemplo, acabou de sair de uma cirurgia, força, levanta, ou que está com uma artrose, né? Força, levanta, ignorar a dor. A gente não pode ignorar o sofrimento da pessoa, seja ele emocional, físico, né? Agora, falar, olha, isso vai passar, vai melhorar, você está fazendo tratamento, vamos buscar o tratamento, como é que eu posso te ajudar? São coisas que podem ser, sim, muito positivas, né? O que a gente tem que tomar cuidado, que tudo jeito de dizer, né? É que às vezes a gente está falando como se a pessoa não quisesse ter forças. Uhum. E isso está errado. Quando a gente fala assim, vai, se você se esforçar, você consegue, vai lavar uma louça que passa, né? Aquela frase típica. Não é isso. Uhum. Então, quando a gente fala, você é mais forte que a depressão, como se a pessoa não quis, porque a pessoa acha que não, muitas vezes também, não é? Ela não se sente incapaz. Sim, ela se sente incapaz. Porque assim, todo mundo tem preguiça, mas muitas vezes as pessoas elas interpretam como preguiça, como falta de vontade. Não, por que às vezes ela consegue, às vezes ela não consegue, né? Como muitos dos sintomas da depressão, de vários transtornos, né, neurológicos e psiquiátricos são emocionais, a gente não consegue medir, né? Se eu vejo um corte, uma lesão, né? Se eu vejo a pessoa, por exemplo, vomitando, eu consigo... Nossa, não tem como conseguir, né? Mas se está dentro da cabeça dela, não aparece nada, não aparenta nada, eu tenho que fazer alguma correlação com algum outro comportamento prévio da pessoa, né? Então, eu acho que é muito importante a gente validar a pessoa no que ela fala que ela sente, né? Ou no que ela acredita, ou no contexto das coisas que ela está vivendo, né? Para a gente pode parecer outra coisa, pode parecer que desta maneira que a pessoa se apresenta, ela parece que ela consegue, mas se ela fala que ela não consegue, né, se ela sente-se incapaz, sente-se fraca ou sente com dor, a gente tem que acreditar nela. Mas imagina o paciente chega, eu me sinto muito mal, me sinto com dor, eu vou lá, examino o paciente, não tem nada, eu vou falar, não, você não tem nada. É coisa da sua cabeça. Imagina, isso invalida o paciente, né? Ele fala, não, então eu estou louco. criando, não estou fazendo de propósito ainda, né? Então são coisas que a gente tem que evitar, né? E a pessoa, inclusive, se sente culpada muitas vezes, porque ela culpada. queria. E isso é uma questão importante. A pessoa que está em depressão, muita gente fala assim, está fazendo para chamar atenção, por que que... A pessoa não está feliz daquele jeito. Ela não gostaria de estar em depressão, correto, doutor? Sim, ela não estaria. Né? Ela se sente mal por estar daquele jeito. Eu pergunto para os pacientes, ela fala assim, às vezes as pessoas vêm a conversar comigo, elas falam, não sei, já falaram para mim que eu faço isso porque eu quero. Sim. Eu pergunto, você quer ficar doente? Você gosta de sofrer? Não, então não quer. Simples então, assim, né? Pronto. Você quer o quê? Eu queria não ter isso. Então é isso. Né? A resposta é muito simples para algumas coisas, né? A gente, às vezes, eu já escutei isso de algumas pessoas falando assim, mas eu acho que se eu der muita atenção, eu vou valorizar, e é isso que ela quer. Mas se a pessoa está tendo que fazer alguma coisa desse nível para chamar a atenção, é porque alguma coisa já não está bem também, não é, doutora? A relação não está tão próxima, a gente poderia melhorar, porque se ela usa uma estratégia dessa, mesmo que seja para chamar a atenção, como muita gente acha, também é um problema que tem que ser resolvido. É que assim, eu acho que tem uma outra gama de problemas que as pessoas, elas não sabem como resolver o problema, aí elas usam uma estratégia ruim. Aí eu acho que não é chamar... Eu não gosto dessa coisa de chamar atenção. Eu acho que assim, o melhor jeito que a pessoa sabe resolver aquele problema é daquela maneira. Daquela forma. Foi a melhor forma que ela conseguiu. Ou dizendo que quer se matar, ou querendo quebrando tudo,
né? Eu acho que isso é ensinar a pessoa a resolver outro problema. Porque você pergunta para ela, você quer quebrar tudo? Você quer brigar com as pessoas? Não, não quero. Mas na hora ela faz por quê? Porque ela não sabe fazer melhor. Ela não encontra outro jeito Ela não de encontra manifestar outro aquilo jeito, que ela né? sente. Eu não acredito muito que tenha motivos escondidos e uma coisa assim, né? Talvez seja o principal objetivo de uma pessoa que quer ajudar outra em depressão. É fazer com que essa pessoa receba o tratamento adequado, completo, multidisciplinar que ela precisa. Não é a gente que tem que se responsabilizar pelo tratamento. É diferente a posição, não é, doutor? Isso. A gente pode ajudar a pessoa, a gente pode, né? Às vezes o paciente não quer tratar, o paciente não reconhece que aquele sofrimento todo seja causado por uma doença, né? Então, o paciente pode não querer tomar remédio, então alguém fica responsável, o profissional de saúde vai designar alguém para selecionar as medicações e administrar, supervisionar, né? Alguém para lembrar a pessoa de tomar banho, de escovar o dente, estimular a tomar banho, escovar o dente, né? Mas a pessoa não vai ficar responsável, não, né? A não ser em casos muito graves, que a pessoa esteja muito acometida, a gente deixa alguém mais como responsável. Mas se precisar, a gente deixa, tem lugares onde ficar para cuidados mais, né, avançados. Né? E eu penso também, porque muitos familiares se sentem culpados pela pessoa estar naquela condição. Como é que eu deixei isso acontecer? Como é que eu não percebi isso antes? Ou é meu filho, eu tenho que tirar ele dessa condição. A família não deve assumir. É um problema tão complexo e que pode ter tantas variáveis que para uma pessoa carregar isso, a culpa e a responsabilidade de tratar, não dá certo. Tem que compartilhar, né, doutora? Tem que compartilhar. É muito complicado essa coisa da culpa, né? A gente tem que pensar que, bom, quando um familiar nosso, algum ente querido tem algum problema de saúde, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar fazer com que eles tenham, garantir o tratamento deles, né? Levá-los, auxiliá-los no tratamento, mas, né, a gente não pode garantir que eles melhorem, nem a gente pode, né, achar que a gente é responsável por isso. São diversos fatores biológicos, fatores, né, então, genéticos, fatores psicológicos, como que a pessoa entende as coisas, como que a pessoa interpreta, e fatores sociais, né? Então, todos os fatores que... tantos por estar no Brasil, coisas que acontecem no Brasil, as situações familiares, ambiente de trabalho. Então, coisas que estão totalmente fora do domínio de familiares e entes queridos, né? Que a gente não pode mudar, não está ao nosso alcance e não depende de nós, porque muitas vezes é isso. A gente queria fazer tudo e queria que desse resultado, mas não depende de nós. A gente tem que dar suporte, tem que ouvir e tem coisas que a gente pode fazer ou não fazer, que inclusive era a nossa abordagem do bloco anterior. E tem mais uma frase que a gente vai trazer para reflexão sobre... É assim que a gente deve fazer? Como é que a gente deve oferecer ajuda? Vamos ver essa última ideia, essa última opção para a gente refletir sobre ela. Estou aqui, qualquer coisa é só me chamar. Aparentemente é uma frase assim, a pessoa está oferecendo ajuda, ela está se colocando à disposição. Mas é suficiente, doutor? Isso vai porque a pessoa, você está deixando na mão de quem está enfrentando a depressão de tomar uma atitude. Até que ponto a gente deve deixar isso acontecer? Eu acho que depende da gravidade, né? Depende né? Uma pessoa que está totalmente sem crítica da realidade, né? Uma pessoa que não acha que ela está sofrendo o que ela está sofrendo por uma punição, a gente não falaria uma coisa dessa, assim, né? A gente ficaria mais assim, né? Você precisa de ajuda para alguma coisa, por exemplo, para olhar seus filhos, qualquer coisa me chamar, né? Por exemplo. A gente falaria para uma pessoa que tem uma depressão leve, está se esforçando um pouco mais, né? Mas eu acho que o legal dessa frase é, por exemplo, assim, no que você precisa de ajuda, né? Eu estou aqui disponível para você, né? Então não está julgando o que eu posso fazer por você. O que eu posso fazer. Isso é uma coisa que às vezes a gente precisa ensinar para os pacientes, né? A eles pedirem para as pessoas o que eles querem das pessoas, né? Você precisa de ajuda em quê? Eu não quero que a pessoa faça tudo por mim, né? Mas eu também não quero que deixe de fazer. Então, no que eu posso te ajudar? Então, eu não vou pegar e vou dar banho para você, ou vou levar os seus filhos para a escola. No que você quer que eu ajude? Você pode pedir para ele arrumar a bagunça, né? Você pode levá-los fazer uma compra no supermercado para mim. Você pode fazer a lista do que está faltando. Então, às vezes, né? Eu acho que essa frase cabe bem, assim, para a maior parte dos casos, assim, né? Essa qualquer coisa é só chamar, assim, no que você precisa de ajuda, acho que ficaria mais específica, assim, né? Para ajudar a pessoa. Culturalmente, a gente não chama, né? Então, assim, seria... Você precisa de ajuda em quê? No que eu posso te ajudar nas tarefas domésticas, no cuidado com o filho? Como que eu posso te ajudar no seu tratamento? Acho que a gente pode ser mais específico assim.
né? Então... E aí, se a pessoa não conseguir, a gente pode falar, por exemplo, você precisa de ajuda para tal coisa, a gente pode sugerir, mas a gente, porque às vezes a gente acaba ajudando de uma forma que não é... Não era aquilo que a pessoa precisava. A gente aumenta a incapacidade da pessoa, né? Às vezes a pessoa manca, a gente tá. não vai pegar e carregá-la no colo, né? Mas com a depressão é assim. Então, eu faço com dificuldade. Então, a gente pega e faz pela pessoa. Não, a gente pode auxiliá-la a fazer, mas não deixar que ela faça, né? Porque é importante que ela continue fazendo atividades para mantê-la ativa, para manter prazer, manter satisfação, né? Então, tem que se oferecer, sim, e isso vai ajudar, porque essa pessoa precisa de ajuda, mas ser mais específica, então fazer perguntas mais claras, mais objetivas, para a pessoa, inclusive, também falar exatamente aquilo que ela precisa. Porque às vezes você está pressionando de um lado e ela queria outra coisa muito mais simples, às vezes, e a gente está se desgastando com um assunto que não merece. Agora, por exemplo, falar, eu posso ir para sua casa, tomar um chá com você, a gente ficar se oferecendo para fazer as coisas junto. É invasivo, doutor? Quer ir comigo para tal lugar? Eu vou passear, quer ir junto? Acho que não. Acho que não é invasivo, não. Acho que, né, se a pessoa... Depender muito da resposta da pessoa. Se ela fala, não estou afim... Bom, posso te mandar uma mensagem, quem sabe um telefonema. Acho que vale a pena estimular. A pessoa vai dando tom para você, né? Não vá visitá-la se ela não quiser, né? Mas assim, quem tenta uma ligação, então, né? A gente vai graduando. Se ela não quer a tua visita, não vamos assumir que ela não quer contato com você, né? Se a gente assumir que ela está com depressão e que ela não está querendo sair com você para tomar um chá, para ir para o shopping por causa da depressão. Então, talvez tentar um contato, sei lá, mandar uma mensagem, não é? Um WhatsApp, alguma coisa, ela vai aceitar. Então, a gente tenta diminuir isso de alguma forma, assim, né? Às vezes, para o paciente com depressão, uma saída ao shopping é muita coisa, mas às vezes uma saída mais rápida, então vou com você na padaria, por exemplo. Já é uma coisa que a pessoa tolera mais. Como eu falei da perna, então, assim, se eu estou com o joelho machucado, eu não vou correr com você no Ibirapuera, mas eu posso dar uma volta no quarteirão, né? Já posso é uma sentar coisa... com você no quintal e conversar um pouquinho. Igual a gente faz com saída, a gente faz com visita com paciente doente do hospital, né? A gente fica bem pouquinho tempo, né? Quando o paciente está em casa, a gente fica mais tempo. Quando a pessoa não está doente, já fica um tempão, a gente dorme na casa dela, a gente faz... Então, é tentar fazer isso daí, né? A gente tentar fazer essa variação. E é muito importante mesmo, como você falou, a gente mostrar que a gente se importa com a pessoa, né? Isso é uma coisa que eles falam mesmo, né? A gente gosta sempre de perguntar para os pacientes, né? Que motivo que, né, quando eles falam que eles têm vontade de se matar, de morrer, por que você está vivo ainda? Eles falam, porque, por exemplo, minha mãe se importa comigo, por causa das pessoas que se importam com elas. Então, demonstrar isso eu acho muito legal, assim, né? Então, se a pessoa fala, não quero, né? Aquele amigo desapareceu das redes sociais, desapareceu, não está mais saindo, mandar uma mensagem, né? Ele fala, não quero encontrar, não quero sair. Vamos ver se ele quer mas então mensagem você quer trocar, um telefonema, quem sabe, né? A gente encontra muitas formas. Quando a gente quer de alguma... Vamos pensar no namoro. Quando você quer namorar com alguém, você não encontra tantas formas de cruzar com a pessoa, de mostrar... Você descobre, você cozinha, enfim, a gente faz muitas coisas. A gente tem que mostrar que se importa. São pessoas que precisam dessa demonstração. E a gente consegue. A gente tem algumas perguntas para responder aqui, então vamos partir para os casos das pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou começar com a nossa telespectadora Maria do Carmo Lopes dos Santos, do bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Maria do Carmo, boa tarde. Ela, na verdade, conta várias situações e ela traz uma dúvida para o doutor. Conheço uma pessoa com depressão, vejo uma amiga com um quadro bem forte de depressão, esse é um ponto. E ela conta que há algum tempo ela teve uma tristeza muito grande, mas foi pela perda de uma pessoa querida. Ela colocou, fiquei muito deprimida, mas hoje estou um pouco melhor. Inclusive, doutor, esclarecer que associada a um luto, então é o processo do luto, não é uma depressão. Não é uma Foi depressão. Um período em que ela esteve muito triste. Isso é diferente de depressão. É diferente. Os sintomas do luto podem mimetizar a depressão, sim, né? Mas eles são diferentes. A depressão ela é uma coisa que vem e fica, e vai piorando, ou às vezes ela melhora e volta. Agora, o luto, ele vem em ondas, né? Quando a gente lembra da pessoa, quando